Por 9 meses, meu próprio pai amarrou cintas de aço em volta do meu corpo grávido, tentando esmagar a criança que crescia dentro de mim. Vai sumir antes de nascer, dizia ele enquanto puxava o couro, até eu não conseguir respirar. Mas quando meu filho finalmente veio a este mundo naquela noite de tempestade, o coronel Olho de Gato olhou para o rosto do bebê e saiu correndo da fazenda gritando de terror e nunca mais voltou. Boa tarde, meus queridos. Boa tarde a todos vocês aí do outro lado desta tela. Meu nome é Helena Maria Cardoso, e hoje tenho 82 anos, meu bem. 82 anos de uma longa estrada percorrida, de muita dor carregada, mas também de muitas vitórias conquistadas. Graças a Deus. Eu nasci e fui criada aqui em São Bento da Serra, nas montanhas de Minas Gerais, numa fazenda muito afastada da cidade, lá no alto da serra. E é bem aqui, nesta cidade fria e acolhedora, que vivo até hoje, perto dos meus filhos e netos. Minas Gerais sempre foi meu lar, meu pedaço de chão, mesmo nos tempos mais sombrios. Às vezes, meus netos vêm aqui nos fins de semana e sentam no chão brincando com lã colorida enquanto eu trabalho. A caçula, a pequena Lili, tem 6 anos e adora quando eu faço aquelas florzinhas de crochê para ela colocar no caderno da escola. Esses momentos são minha alegria, querido. Ver essas crianças felizes, livres, brincando sem medo, isso não tem preço. Eu moro numa casinha simples aqui no bairro da Colina, bem pertinho da igreja. É uma casa pequena, 2 quartos e uma cozinha, mas é minha. Ganha com muito suor e lágrimas. Da janela da sala, posso ver a rua calçada, ver os vizinhos passando, ver a vida acontecendo lá fora. E isso para mim, depois de tudo, é pura liberdade. Agora, antes de continuar contando minha história, quero fazer um pedido especial a todos vocês. Se você está gostando deste vídeo, se está se conectando com o que estou compartilhando, por favor, clique no botão de inscrição do Geralda Narra e deixe o seu like, ok? Isso ajuda muito neste trabalho de levar esperança para outras pessoas que podem precisar ouvir que a vida pode mudar, que podemos superar. E você, meus queridos amigos que estão me assistindo agora, me digam aqui nos comentários de que cidade vocês estão assistindo e a que hora do dia você encontrou este vídeo. De manhã cedo, depois do almoço ou à noite, quando o sol está se pondo. Eu sempre leio cada comentário que vocês deixam e fico tão emocionada sabendo de onde vocês são e quando tiram um tempo do dia para ouvir as histórias desta vovó. Me contem, vão contar? Vamos criar essa corrente de bondade. Vamos nos unir através destas palavras. Agora, meus queridos, preciso contar uma história que carreguei por muitos anos, trancada bem fundo no meu peito. É uma história dolorosa, uma que poucas pessoas conhecem, mas precisa ser contada. Porque se houver alguém lá fora passando por algo semelhante, essa pessoa precisa saber que você pode sobreviver, que pode recomeçar, que pode ser feliz de novo. Minha história começa na fazenda onde nasci, em uma época em que as coisas eram muito diferentes de hoje. E no centro desta história está um homem que deveria ter me protegido, mas que se tornou meu pior pesadelo. Nasci em 1943, bem no meio da Segunda Guerra Mundial. Mas na fazenda, mal sabíamos das coisas que aconteciam no mundo. A Fazenda Cardoso ficava a uns 25 quilômetros de São Bento, lá no alto das montanhas, numa região de pinheiros imponentes e neblina que descia toda a tarde. Era uma grande propriedade para a criação de gado e extração de madeira. Meu pai, Coronel Virgulino Cardoso, era dono de tudo aquilo. Ele não era um coronel militar, veja bem. Era um coronel daqueles tempos antigos, um título de poder e dinheiro na região. Todo mundo em São Bento conhecia o Coronel Olho de Gato. Esse era o apelido dele, meus queridos. Olho de Gato. Porque meu pai nasceu com algo raro chamado heterocromia. Um dos seus olhos era castanho escuro, da cor de terra molhada, e o outro era verde claro, da cor de folhas novas. Diziam que ele tinha herdado isso da mãe dele, minha avó Graça, que também tinha olhos assim e que tinha morrido quando eu era muito pequena.
Eu não cheguei a conhecê-la realmente, mas ouvia as empregadas sussurrarem que a morte dela tinha sido estranha, repentina demais. Mas naquela época, eu era uma criança. Eu não entendia conversas de adultos. A casa da fazenda era grande, feita de madeira grossa, com um longo corredor que rangia quando você andava nele. Havia uma sala enorme com uma lareira de pedra, onde meu pai recebia outros fazendeiros para jogar cartas e beber cachaça. A cozinha ficava separada da casa principal para manter o cheiro de fumaça longe do resto da casa. E nos fundos ficavam os quartos, 3 no total. O maior era do meu pai e da minha mãe. O do meio era meu. E o menor pertencia a Beth, a governanta que morava conosco. O nome da minha mãe era Luísa. Luísa Rosa Cardoso. Ela era uma mulher miúda com mãos delicadas e uma voz gentil. Ela vinha de uma família de comerciantes de São Bento e tinha se casado com meu pai quando tinha apenas 16 anos. Eu era filha única. Não tinha irmãos. Minha mãe tinha perdido 2 bebês antes de mim. E depois que nasci, os médicos disseram que ela não poderia ter mais filhos. Acho que é por isso que meu pai sempre me tratou de forma diferente. Sabe, eu era a única herdeira, a única que levaria o nome Cardoso adiante. Quando eu era muito jovem, até uns 9 ou 10 anos, a vida na fazenda era realmente boa. Veja, minha mãe cuidava de mim com todo o amor do mundo. Ela me ensinava a bordar, me ensinava a fazer pão, me contava histórias de santos e anjos enquanto descascávamos batatas na cozinha. A Beth era como uma segunda mãe para mim. Ela tinha um filho, o pequeno Jaiminho, que tinha a minha idade, e brincávamos juntos nos fundos da casa. Subíamos nos pinheiros, mesmo minha mãe proibindo, e ficávamos lá em cima vendo a neblina cobrir o vale. Juntávamos pinhas caídas no chão e a Beth as assava para comermos quentes com sal grosso. Meu pai naquela época era um homem fechado e sério, mas não era mal comigo. Ele passava o dia todo lidando com o gado, conversando com os peões, cuidando dos negócios da fazenda. Quando voltava para casa à noite, jantava em silêncio e ia dormir. Nos fins de semana, ia para a cidade jogar cartas com amigos. Ele mal olhava para mim. Eu era assunto da minha mãe. Mas tudo mudou, querida. Tudo mudou quando fiz 10 anos. Foi no inverno de 1953, um inverno terrível com geada que matou as plantações e um frio que cortava a pele. Minha mãe começou a tossir. No começo, era uma tosse seca que ela tentava esconder com o lenço. Mas em 2 semanas, a tosse piorou. Veio a febre. Veio o sangue na boca. Tuberculose, disseram. Naquela época, não havia cura fácil, meus queridos. Assistíamos as pessoas definharem até desaparecerem. Lembro-me do dia em que minha mãe morreu como se fosse hoje. Era uma manhã de julho. O sol nem tinha nascido direito ainda. Acordei com o grito da Beth chamando meu pai. Corri para o quarto deles e vi minha mãe na cama, pálida como um fantasma, os olhos fechados, um fio de sangue no canto da boca. A Beth me puxou para fora, mas eu tinha visto. Eu tinha visto minha mãe morta. O funeral foi num sábado chuvoso. Metade de São Bento veio para a fazenda. Meu pai não chorou. Ele ficou ao lado do caixão com aqueles olhos de cores diferentes olhando para o nada, a boca fechada numa linha dura. Chorei a tarde toda, agarrada à saia da Beth. Depois que enterramos minha mãe no cemitério da cidade, meu pai mudou. Meus queridos, mudou de uma maneira assustadora. Ele parou de sair de casa, parou de receber amigos, mandou embora a maioria dos peões. Ficamos apenas ele, eu, a Beth e o Jaiminho na fazenda. A casa ficou silenciosa, pesada, como se houvesse uma fera dormindo nos cantos. E foi aí que ele começou a me olhar de forma diferente. Não era mais aquele olhar de um pai que mal notava a filha. Era um olhar demorado, estudado, que me deixava com um frio no estômago que não era do vento frio da serra.
Quando eu passava por ele no corredor, ele parava o que estava fazendo e me seguia com os olhos até eu desaparecer de vista. Quando me sentava para almoçar, ele me observava mastigar em silêncio com aquele olho verde e aquele olho castanho grudados em mim. A Beth percebeu. Eu vi que ela percebeu. Ela começou a me manter sempre perto dela na cozinha, no quintal, lavando roupas no tanque. Ela não me deixava mais ficar sozinha em nenhum cômodo da casa. E quando meu pai chamava Helena, lá do fundo do corredor, a Beth corria comigo, sempre juntas. Mas uma fazenda isolada é o reino de um homem, meus queridos. E o rei daquele reino era o coronel Olho de Gato. Não havia para onde correr, ninguém a quem pedir ajuda. A cidade era longe demais, e ninguém questionava um coronel. Eu tinha acabado de completar 11 anos quando percebi que minha infância tinha realmente acabado. Percebi quando meu pai trancou a porteira da fazenda com um cadeado e escondeu a chave. Percebi quando ele mandou a Beth e o Jaiminho embora, dizendo que não precisava mais de empregadas. Percebi quando ele olhou para mim naquela tarde nublada e disse com aquela voz rouca: "Agora você vai cuidar de mim, Helena. Você é minha agora." Depois que a Beth e o Jaiminho deixaram a fazenda, levando suas trouxinhas de roupas e olhando para trás com aquela cara de quem sabia que estava me abandonando em um lugar ruim, a casa mudou seu cheiro. Meus queridos, não era mais o cheiro de comida no fogão a lenha, não era mais o cheiro de sabão em barra das roupas lavadas. Era o cheiro de mofo, de cinzas frias na lareira, de solidão pesada que grudava nas paredes. Eu tinha 11 anos e me tornei a única mulher naquela casa. Meu pai disse que eu tinha que aprender todas as tarefas, que eu tinha que cuidar dele agora, que era meu dever como filha. De manhã cedo, eu acendia o fogo, fazia café, esquentava o pão, lavava a louça, varria o chão de madeira, tirava o pó dos móveis. À tarde, cozinhava o almoço, lavava as roupas dele no tanque, pendurava no varal. À noite, fazia o jantar, esperava ele comer em silêncio e depois recolhia tudo de novo. Mas o trabalho doméstico não era o pior, querida. O pior era o silêncio dele me estudando. O pior eram aqueles olhos, um verde, um castanho, me seguindo por cada cômodo. O pior era sentir que eu não era mais a filha. Eu era outra coisa, algo que ele achava que possuía. A primeira noite ruim aconteceu 3 semanas depois que as empregadas foram embora. Era uma noite de lua cheia, tão brilhante que entrava pela fresta da janela do meu quarto e desenhava um quadrado de luz no chão de madeira. Eu estava quase dormindo quando ouvi a porta do meu quarto ranger devagar. Abri os olhos e vi a silhueta dele na porta, parado, me observando. Meu coração disparou. Puxei o cobertor até o queixo e fiquei rígida, fingindo que estava dormindo. Ele entrou, fechou a porta atrás dele. E naquela noite, meus queridos, eu entendi que minha vida nunca mais seria a mesma. Entendi que não havia para onde correr, ninguém para chamar, nenhuma maneira de gritar. Porque lá naquela fazenda perdida nas montanhas, o coronel Virgulino era Deus e juiz. E eu era uma menina de 11 anos trancada em seu reino. Não vou descrever o que aconteceu naquela noite. Nem naquela, nem nas outras que vieram depois. Não porque eu não me lembre. Lembro de cada segundo, cada som, cada dor. Mas porque há coisas que nossas bocas não conseguem falar. Vocês entendem? Há coisas que ficam presas aqui dentro queimando, mas que não podemos colocar em palavras sem desmoronar completamente. O que posso dizer é que depois daquela primeira noite ele voltou, e voltou de novo, e tornou-se rotina, tornou-se parte da minha vida de prisioneira. Eu rezava todos os dias para Nossa Senhora, pedia a ela para me tirar de lá, pedia a ela para fazer isso parar. Mas os dias passavam e nada mudava. Só eu murchando por dentro, me tornando uma sombra. Cresci rápido demais, meus queridos. Aos 12 anos, eu não era mais uma criança. Meu corpo mudou. Meus modos mudaram. Aprendi a andar silenciosamente pela casa, a não fazer barulho, a não chamar atenção.
Aprendi a cozinhar os pratos que ele gostava para tentar mantê-lo de bom humor. Aprendi a lavar e passar as roupas dele do jeito certo. Aprendi que se eu obedecesse em tudo, talvez ele fosse mais rápido, mais frio, menos presente. Havia dias em que eu ficava olhando pela janela da cozinha, vendo a estrada de terra que descia para a cidade, e sonhava em escapar. Eu me imaginava correndo por aquela estrada descalça, o vento frio da montanha no meu rosto, correndo até chegar a São Bento e pedir ajuda a alguém. Qualquer um. Mas eu sabia que não funcionaria. Ele me encontraria. E quando me encontrasse, eu nem queria imaginar o que ele faria uma vez que eu tentasse. Foi num dia de verão em 1956. Eu tinha acabado de completar 13 anos. Meu pai tinha ido à cidade buscar mantimentos e ficaria fora várias horas. Assim que a caminhonete dele desapareceu na curva da estrada, corri para o meu quarto, vesti o vestido menos gasto que tinha, coloquei minhas botas velhas e saí pela porta da cozinha. Corri pela estrada levantando poeira. Minhas pernas tremiam. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Olhava para trás a cada minuto, com medo de ver a caminhonete voltando. Consegui chegar na metade do caminho, perto daquela curva onde há uma gruta de Nossa Senhora. Eu estava sem fôlego, minhas pernas doíam, mas estava feliz. Achei que ia conseguir. Foi quando ouvi o motor. Olhei para trás e vi a poeira subindo. Ele tinha voltado mais cedo, tinha esquecido alguma coisa, ou tinha suspeitado. Não sei. Tudo o que sei é que a caminhonete parou ao meu lado, a porta abriu, e ele saiu com um rosto que eu nunca tinha visto. Não era raiva. Era pior. Era frieza, desprezo, uma certeza de que eu era sua propriedade e que tinha tentado fugir. Ele me agarrou pelo braço, me jogou dentro da caminhonete e dirigiu de volta para a fazenda em silêncio. Quando chegamos, ele me trancou no quarto dos fundos, aquele que usávamos para guardar ferramentas. Fiquei lá 3 dias, meus queridos. 3 dias no escuro com uma lata de água e um pedaço de pão amanhecido. Aprendi a lição que ele queria me ensinar. Não havia saída. Não havia fuga. Eu era dele. Depois disso, parei de tentar. Parei de sonhar com a estrada, aceitei que aquela fazenda era minha prisão e que o coronel Olho de Gato era meu carcereiro e meu algoz. Os anos passaram. 13, 14, 15 anos. Eu vivia como um fantasma dentro daquela casa. Fazia comida, limpava, lavava. E à noite, quando ouvia a porta do meu quarto ranger, eu apenas fechava os olhos e rezava para que acabasse logo. Havia momentos em que ele viajava para fazer negócios em outras cidades. Ficava fora uma semana, às vezes 2. Esses eram meus únicos momentos de paz, meus queridos. Eu respirava fundo, andava pela casa sem medo, dormia a noite toda sem acordar assustada. Mas ele sempre voltava. E quando voltava, era pior. Como se tivesse guardado toda a raiva e desejo daqueles dias para despejar em mim de uma só vez. Foi durante uma de suas ausências, quando eu tinha 17 anos, que notei que algo estava diferente no meu corpo. Eu tinha enjoos matinais. Meus seios doíam. Minha barriga, que sempre tinha sido reta, estava começando a inchar um pouco. Passei uma semana negando, pensando que era alguma doença, algo que tinha comido. Mas quando minha regra não veio pelo segundo mês consecutivo, desabei chorando ali mesmo, no meio da cozinha, segurando minha barriga, porque sabia o que significava. Eu estava grávida, grávida do meu próprio pai, e não havia para onde ir. Nenhuma maneira de esconder, nenhuma maneira de mudar isso. Quando ele voltasse da viagem, ele ia descobrir. E eu não tinha ideia do que ia acontecer comigo. Meu pai voltou de sua viagem numa tarde de outono. Ouvi o som da caminhonete subindo a estrada de terra e meu corpo todo congelou. Eu estava na cozinha descascando batatas para o almoço e quando olhei para o meu vestido de algodão, dava para ver. A barriga tinha crescido. Não muito, mas dava para ver. 3 meses de gravidez.
Tentei puxar meu avental para frente, tentei esconder, mas foi inútil. Ele entrou pela porta da cozinha carregando um saco de mantimentos, jogou o saco na mesa, tirou o chapéu e olhou para mim. Aqueles olhos, um verde, um castanho, viajaram pelo meu corpo de cima a baixo lentamente, até pararem na minha barriga. Vi o momento exato em que ele entendeu. O rosto dele ficou branco, depois vermelho, depois roxo de raiva. "O que é isso?" ele perguntou, apontando para minha barriga com um dedo trêmulo. Abaixei a cabeça, incapaz de falar. As lágrimas já estavam caindo. "Me responda!" ele gritou, e socou a mesa com tanta força que a faca de descascar batatas pulou. Eu, eu estou esperando um bebê, pai. Consegui sussurrar. O silêncio que veio depois foi pior do que qualquer grito. Ele ficou me olhando, respirando com dificuldade, e vi medo em seus olhos. Não era medo de mim. Não era remorso pelo que tinha feito. Era medo de ser descoberto. Medo de perder sua reputação. O respeito que o coronel Olho de Gato tinha em São Bento. Se alguém descobrisse que sua filha estava grávida, vivendo sozinha com ele na fazenda, todos saberiam a verdade. Todos saberiam o que ele era. "Ninguém pode saber disso", ele disse baixinho, mas com uma dureza na voz que cortava. "Você me ouviu? Ninguém vai saber." "Mas, pai, o bebê vai nascer. Eu não posso esconder." "Você vai esconder", ele rugiu, me agarrando pelo braço e me puxando para perto. Essa coisa crescendo aí dentro não vai nascer. Não vai. Eu vou cuidar disso." No dia seguinte, ele voltou da cidade com uma bolsa de couro. Quando a abriu na minha frente, senti meu estômago revirar. Dentro havia 3 cintas largas feitas de couro grosso e reforçadas com hastes de aço. Espartilhos, mas não aqueles delicados que as damas da cidade usavam para afinar a cintura. Estes eram instrumentos de tortura, meus queridos. Eram pesados, rígidos, com fivelas de metal e cordas grossas para apertar. "Você vai usar isso todo dia", disse ele, jogando uma das cintas no meu colo. "Manhã, tarde, noite, você vai apertar até não aguentar mais, e então você vai apertar mais um pouco. Pai, pelo amor de Deus, isso vai machucar o... É para machucar." Ele me cortou. "É para que o que está aí dentro desapareça antes de nascer, para que suma, e se você não apertar direito, eu aperto para você." E ele apertou, meus queridos. Naquela primeira manhã, ele me fez tirar o vestido, colocou a cinta de couro e aço em volta da minha barriga e começou a puxar as tiras. Senti o couro morder minha pele, senti as hastes de aço pressionarem minha barriga, senti meu bebê sendo esmagado lá dentro. Gritei de dor, tentei empurrar as mãos dele, mas ele era forte demais. "Aperta", ele disse, puxando as tiras com força. "Mais apertado. O que está aí dentro vai desaparecer. Vai sumir antes de nascer." Quando ele terminou, eu mal conseguia respirar. Cada vez que eu tentava puxar o ar, a cinta apertava mais. As hastes de aço cavavam mais fundo. Caí de joelhos no chão, segurando minha barriga, chorando, pedindo perdão ao meu filho que estava sendo esmagado dentro de mim. E isso se tornou rotina. Todo dia de manhã, ele vinha ao meu quarto com a cinta. Todo dia, ele apertava, puxava as tiras até o último buraco, amarrava as cordas bem apertado. Eu implorava, chorava, dizia que ia machucar o bebê, que ia matar meu filho. Mas ele não ouvia ou fingia não ouvir. "Você vai usar isso até sumir", ele repetia todos os dias como um mantra. Até sumir. Os dias passavam e a dor piorava. Minha pele ficou marcada com sulcos profundos onde o couro e o aço pressionavam. Minha barriga doía tanto que eu não conseguia dormir. Eu deitava de lado com a mão na barriga, sentindo meu bebê se mover contra o ferro, tentando encontrar espaço, lutando para sobreviver. "Me perdoe, meu filho." Eu sussurrava na escuridão do quarto. "Me perdoe. Sua mãe não pode te proteger. Sua mãe não pode te tirar daqui."
Eu rezava todos os dias para que meu bebê sobrevivesse. Rezava para Nossa Senhora, para todos os santos que conhecia. Proteja ele, mãe, eu pedia. Não deixe ele morrer por causa da maldade do avô. Deixe ele viver, por favor. Com 5 meses de gravidez, eu estava tão fraca que mal conseguia andar. As cintas tinham deixado minha barriga toda machucada, toda marcada. Eu sangrava às vezes, pequenos sangramentos que me aterrorizavam. Mas o bebê continuava se movendo, continuava lutando. Meu filho era forte, meus queridos. Mais forte que o ferro, mais forte que o mal. Houve uma noite em que acordei com uma dor terrível, uma dor diferente. Pensei que ia perder meu bebê. Arrastei-me até a porta do quarto do meu pai e bati, chorando, implorando para ele chamar um médico. Ele abriu a porta, olhou para mim deitada no chão, contorcendo-me de dor. E sabem o que ele disse? Se morrer, melhor. Problema resolvido. E fechou a porta na minha cara. Arrastei-me de volta para o meu quarto, deitei na cama e chorei até não ter mais lágrimas. Mas a dor passou e meu bebê ainda estava lá, se movendo, resistindo. Naquela noite, entendi algo. Meu filho queria viver. Ele estava lutando para viver. E se ele estava lutando, eu tinha que lutar também. 6 meses, 7 meses, 8 meses. A cada mês que passava, meu pai ficava mais nervoso, mais agressivo. Ele não entendia como a gravidez ainda estava lá, como meu bebê ainda estava vivo depois de tanto tempo sendo esmagado. Ele comprou uma cinta ainda mais apertada com mais hastes de aço, com tiras mais grossas, mas não adiantou. Meu filho continuou crescendo, continuou vivendo. Que tipo de criança do diabo é essa que não morre? Meu pai gritou um dia depois de apertar a nova cinta com tanta força que desmaiei de dor. Quando acordei, ele estava sentado na beira da minha cama com a cabeça nas mãos, falando sozinho. Isso não é natural. Não é natural. E não era, meus queridos, porque meu filho era um milagre. Um milagre que sobreviveu a 9 meses de tortura, 9 meses de ferro e couro, tentando apagá-lo da existência. Meu bebê era mais forte que todo o ódio daquele homem. Quando faltavam 2 semanas para os 9 meses, meu pai parou de apertar a cinta. Não porque sentiu pena, mas porque percebeu que não ia funcionar. Ele tinha falhado. A criatura que ele tentou matar ainda estava viva, e logo ia nascer. A primeira contração veio numa noite de tempestade. Era junho de 1961, inverno rigoroso na serra. Um daqueles em que você pode ver sua respiração virar névoa no ar e a geada queima as plantas no quintal. O vento uivava através das montanhas, sacudindo as velhas janelas da casa e fazendo as tábuas do chão gemerem como se a própria casa estivesse com medo do que ia acontecer naquela noite. Eu estava deitada no meu quarto enrolada no cobertor fino, que mal me mantinha aquecida com as mãos na minha barriga enorme, sentindo meu filho se movendo inquieto lá dentro. Ele tinha estado agitado o dia todo, chutando, virando como se soubesse que a hora estava chegando. Falei baixinho com ele, passando a mão onde sentia seus pezinhos empurrando minha pele esticada. Logo nos conheceremos de verdade, meu filho, sussurrei. Logo você estará aqui fora nos meus braços. Foi quando a dor veio. Começou nas minhas costas. Uma pressão forte que subiu, envolvendo toda a minha barriga, apertando como se mãos invisíveis estivessem torcendo meu corpo. Dobrei-me, segurando o colchão fino, mordendo o lábio até sentir gosto de sangue. Tentei respirar como tinha visto a Beth fazer quando deu à luz ao Jaiminho. Aquela respiração curta e rápida, mas não adiantou. A dor consumiu tudo. Quando passou, fiquei lá tremendo, suando apesar do frio. Meu coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Ainda não, pensei, tentando me convencer. Ainda não é hora. Ainda não. Mas meu corpo sabia melhor que minha cabeça. 20 minutos depois, veio outra contração, mais forte,
mais longa, que arrancou um gemido de mim, mesmo eu tentando ficar quieta. E então outra e outra, cada uma mais perto da outra. Eu sabia o que estava acontecendo. Meu filho estava vindo, e ele não ia esperar mais. Levantei da cama como pude, segurando-me na parede para não cair, arrastando meu corpo pesado e dolorido até a porta. Cada passo era uma agonia. Cada movimento fazia as marcas das cintas na minha barriga queimarem como se estivessem em chamas. Minhas pernas tremiam tanto que pensei que desabaria ali mesmo no corredor escuro. Eu precisava chamar meu pai. Por mais que eu odiasse aquele homem com cada fibra do meu ser, por mais que eu tivesse pavor dele, eu sabia que ia precisar de ajuda. Nenhuma mulher dá à luz sozinha e sobrevive. Nenhuma mulher pode cortar o cordão, limpar o bebê, parar o sangramento sem alguém, mesmo sabendo quem ele era, mesmo sabendo o que ele tinha feito comigo. Naquele momento, eu não tinha escolha. Bati na porta do quarto dele com a mão trêmula. Pai, chamei. Minha voz fraca no começo. Bati de novo, mais forte. Pai, o bebê está vindo. Me ajude, por favor. Ouvi ele se mexer do outro lado, o ranger da velha cama de mola, resmungos de alguém acordado no meio da noite. A porta se abriu devagar, e ele apareceu em uma camisola branca, seu cabelo grisalho bagunçado, com aqueles olhos, um verde, um castanho, ainda inchados de sono. Mas quando viu meu estado, a camisola encharcada de suor grudada no corpo, a barriga enorme apontando para a frente, meu rosto contorcido de dor, os olhos dele se arregalaram. Não com preocupação pela filha, não com compaixão. Era pânico puro. Pânico de que o que ele tentou destruir por 9 meses estava finalmente vindo ao mundo. Já? Ele perguntou, sua voz quase acusatória, como se eu fosse culpada por estar em trabalho de parto. Essa coisa já está nascendo? Eu só pude assentir antes que outra contração me atacasse. Desta vez, foi tão forte que minhas pernas cederam. Caí de joelhos ali mesmo no corredor, abraçando minha barriga, e o grito saiu sem que eu conseguisse segurar. Um grito de dor, de desespero, de medo. Ele me agarrou pelo braço com força, me levantou sem gentileza e me arrastou de volta para o meu quarto, me jogou na cama como se eu fosse um saco de batatas. Fique aí e não faça escândalo, ordenou, sua voz tão fria quanto o vento lá fora. Não quero ouvir gritaria a noite toda. E ele saiu. Ouvi seus passos pesados descendo para a cozinha, depois para o porão. Ouvi ele movendo coisas, arrastando objetos de metal, resmungando sozinho. Fiquei lá, sozinha no escuro, me abraçando, sentindo as contrações virem uma após a outra, cada uma mais forte, cada uma mais perto. Quando ele voltou, trouxe um balde de ferro enferrujado, daqueles que usávamos para alimentar os porcos, e alguns trapos velhos e sujos, do tipo que usamos para limpar o chão ou secar ferramentas. Ele colocou o balde no chão bem ao lado da cama onde eu podia vê-lo, e jogou os trapos em cima do colchão. E foi isso. Ele não perguntou se eu estava com dor. Não ofereceu água, não disse que ia buscar um médico na cidade, ou a dona Joana, a parteira que morava perto da igreja. Nada. Ele apenas puxou a cadeira velha do canto e sentou lá, encostado na parede, cruzando os braços, me observando com aquela expressão vazia. Entendi imediatamente o que aquele balde significava. Ele estava esperando. Esperando que todo aquele esforço monstruoso de 9 meses, apertando cintas de ferro, tivesse funcionado. Esperando que algo morto, deformado nascesse para que ele pudesse jogar naquele balde e levar para a mata ou para o rio. Esperando se livrar da evidência que poderia destruir seu nome, a reputação do poderoso coronel Olho de Gato. As horas passaram e a dor tornou-se insuportável. Perdi completamente a noção do tempo. Poderia ser meia-noite, poderia ser 3, 4 da manhã. Eu só sabia que meu corpo estava sendo rasgado de dentro para fora, que cada contração era pior que a anterior, que eu estava perdendo sangue,
que eu queria morrer ali mesmo só para parar de sentir aquilo. Lá fora, a tempestade tinha se tornado um monstro. Raios rasgavam o céu, iluminando o quarto por segundos e mostrando a silhueta do meu pai sentado naquela cadeira, imóvel como uma estátua de pedra, apenas me observando. O trovão era tão alto, tão próximo, que fazia os vidros da janela vibrarem e a casa inteira tremer em suas fundações. Parecia que Deus estava com raiva, meus queridos. Parecia que o céu inteiro estava chorando pelo mal que tinha acontecido naquela casa. Eu gritei, chorei, implorei. Me ajude, pai. Me ajude. Por favor, faça alguma coisa. Estou morrendo. Mas ele não respondeu. Não se moveu. Apenas ficou lá me observando sofrer com aquela frieza, que era pior que qualquer ódio. Houve um momento, em algum ponto, em que senti que não ia conseguir. Senti meu corpo desistindo, minha força acabando, a vida escorregando de mim junto com o sangue. Minha visão começou a escurecer nas bordas. Minha respiração ficou fraca, entrecortada. Ouvi um zumbido nos ouvidos, como se estivesse mergulhando na água. Não aguento mais, pensei, deixando minha cabeça cair no travesseiro molhado de suor e lágrimas. Não consigo. Melhor morrer. Melhor acabar com isso de uma vez por todas. Me perdoe, meu filho. Sua mãe não é forte o suficiente. Sua mãe vai falhar com você. Mas foi exatamente naquele momento, quando eu estava no meu limite, quando tinha certeza de que ia morrer naquela cama, que senti algo. Uma presença, um calor suave que entrou no quarto frio. Um cheiro de alfazema e pão caseiro que eu conhecia desde pequena. Por um segundo, apenas um segundo, mas tão real quanto meu próprio corpo, vi minha mãe. Ela estava sentada na beira da cama, bem ao meu lado, naquele vestido azul que usava aos domingos, com o cabelo em um coque, com aquele sorriso doce e calmo que só ela tinha. Ela passou a mão na minha testa suada, um carinho tão gentil, tão amoroso que me fez chorar ainda mais. Seja forte, minha Helena. Ouvi a voz dela clara como cristal. Seu filho precisa de você. Ele está lutando aí dentro há 9 meses. Você precisa lutar também. Só mais um pouco. Só mais um pouco, minha filha. E eu lutei, meus queridos. Deus e minha mãe sabem como eu lutei. Agarrei o lençol com tanta força que rasguei o tecido velho, mordi o travesseiro até meus dentes doerem. E empurrei. Empurrei com a última força que existia em mim, com cada pedaço de vida que ainda restava no meu corpo destruído. Empurrei até sentir algo saindo, até sentir o corpo do meu bebê deslizando quente e escorregadio, até sentir ele sair completamente, e então o silêncio, um silêncio terrível, pesado, que encheu o quarto como uma mortalha. O bebê tinha nascido, mas não tinha chorado. Levantei a cabeça desesperada, meu coração parando. Meu filho, sussurrei. Meu filho, por favor. Meu pai levantou da cadeira pela primeira vez em horas. Aproximou-se devagar. Olhou para o bebê que estava ali entre minhas pernas, ainda conectado a mim pelo cordão pulsante. Ele se abaixou, pegou meu filho pelos pezinhos com aquelas mãos grandes e calejadas, levantou-o de cabeça para baixo, sacudiu-o. Nada, nenhum som, nenhum movimento. Morto, ouvi ele murmurar, e pela primeira vez naquela noite toda, havia algo em sua voz. Alívio. Graças a Deus morreu. Finalmente morreu. Meu mundo desabou. Eu tinha carregado aquele bebê por 9 meses, contra todas as probabilidades. Tinha sentido ele se mover, lutar, resistir às cintas de ferro. Tinha rezado milhares de orações para que ele sobrevivesse. E agora ele estava morto. Morto por causa da maldade daquele homem. Dê ele para mim, pedi, estendendo meus braços trêmulos, lágrimas caindo sem parar. Me dê meu filho. Deixe-me segurá-lo pelo menos uma vez. Deixe-me dizer adeus. Mas meu pai não me ouviu ou fingiu não ouvir. Ele virou as costas, ainda segurando meu bebê pelos pés,
caminhando em direção àquele balde enferrujado. Ele ia jogá-lo lá. Ia se livrar do corpo como se fosse lixo, como se aquele bebê nunca tivesse existido. Abri a boca para gritar, para implorar, para amaldiçoar, mas nenhum som saiu. Minha voz tinha morrido junto com meu filho. Foi aí que aconteceu. O bebê soltou um grito, um choro alto, forte, furioso, indignado. Um choro que encheu o quarto inteiro, que abafou até o barulho da tempestade lá fora. Um choro de alguém que tinha sobrevivido ao inferno e estava anunciando ao mundo inteiro que estava vivo. Meu pai parou no meio do quarto, congelado, ainda segurando meu filho de cabeça para baixo. A tempestade lá fora parou também, de repente, como se até a natureza tivesse prendido a respiração para ver o que ia acontecer. Um silêncio sobrenatural caiu sobre a fazenda, e então um raio caiu, tão perto que iluminou o quarto inteiro como se fosse dia claro, tão forte que fez a casa inteira tremer. E foi naquela luz branca e dura que meu pai finalmente virou o bebê. Olhou para seu rostinho vermelho de tanto chorar e soltou um grito que nunca esquecerei enquanto viver. Um grito de pânico absoluto, de terror primitivo, de horror psicológico profundo. Um grito de um homem que tinha visto algo que sua mente não conseguia processar, algo impossível, algo sobrenatural. Ele largou meu filho no meu colo, como se tivesse pegado em uma brasa ardente. Tropeçou para trás, bateu as costas na parede com tanta força que um quadro de um santo caiu no chão e se estilhaçou. E ele ficou lá, escorregando pela parede, encarando o bebê no meu colo com a boca aberta, os olhos quase saltando das órbitas, o rosto branco como giz, suando frio mesmo com o inverno lá fora. Não! Ele sussurrou, a voz quebrada, irreconhecível. Não pode ser. Não é possível. Ela voltou. Olhei para o meu filho, tentando entender o que tinha deixado aquele homem tão aterrorizado. Peguei-o nos braços com cuidado. Limpei o rosto dele com a ponta do lençol. E foi quando vi que meu filho estava ali no meu colo, chorando forte, seus pulmõezinhos funcionando perfeitamente, depois de 9 meses, sendo esmagado contra o ferro. O som daquele choro foi a coisa mais linda que já ouvi na minha vida. Era vida. Era resistência. Era a vitória sobre a morte que tentou levá-lo antes mesmo de nascer. Peguei-o com as 2 mãos trêmulas, ainda fraca pela perda de sangue, e o trouxe para mais perto do meu rosto. Eu precisava ver meu filho direito. Precisava conhecer o rostinho dele, memorizar cada detalhe, cada marca, porque por 9 meses eu tinha conversado com ele, rezado por ele, mas nunca tinha realmente visto ele. Peguei a ponta do lençol, aquela que estava manchada com meu sangue e o sangue dele, e limpei cuidadosamente seu rostinho delicado. Limpei sua testinha, seu narizinho chato de recém-nascido, suas bochechas ainda vermelhas do esforço de nascer. E quando limpei seus olhinhos, quando ele abriu as pálpebras inchadas e olhou para mim pela primeira vez, meu coração parou. Os olhos do meu bebê. Um olho era castanho escuro, profundo como terra molhada depois da chuva, a cor de um tronco de carvalho velho. O outro era verde claro, luminoso, a cor de folhas novas de primavera, de musgo crescendo em pedras de riacho. Heterocromia completa. Perfeita, impossível de esconder, impossível de negar. Exatamente como os olhos do meu pai. Exatamente como os olhos da avó Graça. Aquela que eu nunca tinha realmente conhecido. Aquela que tinha morrido quando eu era bebê. Aquela sobre quem as empregadas sussurravam quando pensavam que eu não estava ouvindo. Meu filho tinha nascido com uma marca genética que apenas uma pessoa em milhares carrega. E essa marca era a assinatura da família Cardoso. Era a prova viva, indiscutível, gritante de quem era o pai deste bebê. Qualquer pessoa em São Bento que visse aqueles olhos
saberia imediatamente. O coronel Olho de Gato tinha um filho, e esse filho tinha nascido de sua própria filha. Mas não foi isso que fez meu pai gritar daquele jeito. Não foi apenas o pânico de ser descoberto, de perder sua reputação, de se tornar a vergonha da região. Foi outra coisa. Algo muito mais profundo. Algo que tocou a culpa enterrada por décadas nas profundezas podres de sua alma. Olhei para o canto do quarto onde meu pai estava encolhido contra a parede. O homem grande e forte que sempre tinha comandado tudo e todos estava lá reduzido a uma criatura tremendo, suando frio, com os olhos arregalados de puro terror. Ele encarava meu filho como se estivesse vendo algo além do bebê, como se estivesse vendo fantasmas, como se estivesse vendo o passado materializado em carne. Seus lábios se moviam sem parar, sussurrando palavras que eu mal conseguia ouvir sobre o choro do bebê. Aproximei meu ouvido, tentando entender, enquanto balançava meu filho contra meu peito nu, sentindo seu calor contra minha pele gelada. Me perdoa, mãe, ele sussurrou, a voz quebrada, infantil, irreconhecível. Não era mais a voz dura do coronel, era a voz de um menino assustado. Me perdoa, eu não queria. Você entende, não entende, mãe? Eu precisava das terras. Eu precisava da fazenda. Os credores iam levar tudo. Eu não tinha escolha. Me perdoa, mãe. Não volte. Por favor, não volte. Não me leve. Não me leve para o inferno. Eu imploro. E foi ali, naquele quarto, ainda iluminado pelos últimos raios da tempestade se afastando naquela madrugada cinzenta de junho, que entendi tudo. A avó Graça não tinha morrido de causas naturais. Não tinha sido doença. Não tinha sido um acidente. Não tinha sido vontade de Deus. Tinha sido meu pai. Ele tinha matado a própria mãe. As conversas sussurradas das empregadas de repente fizeram sentido. A morte súbita, o enterro rápido sem um velório adequado, a mudança no comportamento do meu pai depois daquilo quando ele assumiu o controle total da fazenda, a ausência de outros parentes questionando a herança. Tudo tinha sido planejado. Tudo tinha sido friamente executado. Não sei se ele usou veneno, se a empurrou de algum lugar, se a sufocou durante o sono, mas ele tinha feito isso. Ele tinha tirado a vida da mulher que o deu à luz para manter a herança da fazenda Cardoso, com as terras, com o gado, com o poder. E por mais de 20 anos, ele viveu com esse segredo, com essa podridão na alma, escondido atrás da reputação de um coronel respeitado, um homem bom, um pilar da comunidade de São Bento. Até aquela noite. Até o momento em que ele olhou nos olhos do bebê que tentou assassinar por 9 meses e viu sua mãe olhando de volta para ele através das gerações. Viu a justiça divina tomando forma. Viu o fantasma que pensou ter enterrado voltando para cobrar a dívida. Ela voltou. Meu pai repetiu agora mais alto, sua voz ganhando um tom cada vez mais histérico. Ela voltou para me buscar. Voltou para me punir. Os olhos, meu Deus, os mesmos olhos, os olhos dela. Como pode ser? Como você pode estar aqui? Deus, me ajude. Deus, me ajude. Ave Maria, Mãe de Deus. Ele começou a rezar, mas as orações saíam todas erradas, misturadas com choro e confissões delirantes. Ave Maria, cheia de graça. Eu a matei, sim, mas foi um acidente. O Senhor é convosco. Não, foi de propósito. Foi de propósito. Sim, bendita sois vós entre as mulheres. Me perdoa, mãe. Me perdoa. Ele se levantou, tropeçando, as pernas tremendo tanto que quase caiu. Ele ainda encarava o bebê no meu colo, mas agora com um ódio misturado com medo, como se meu filho fosse tanto sua vítima quanto seu carrasco, como se aquele bebê inocente carregasse dentro de si toda a culpa e toda a punição que ele merecia. Você não é um bebê, disse ele, apontando para meu filho com um dedo trêmulo. Você é ela. Você é minha mãe. Você voltou no corpo dessa criatura para me atormentar. Mas eu não vou deixar. Eu não vou.
Ele começou a andar para trás, tropeçando nos próprios pés, esbarrando nas coisas. O pequeno quarto parecia ter ficado ainda menor, as paredes se fechando ao redor dele. Ele derrubou a cadeira onde tinha ficado sentado a noite toda me vendo sofrer. Tropeçou no balde enferrujado que tinha trazido para jogar o corpo do meu filho. E o balde rolou pelo chão de madeira, fazendo um barulho metálico terrível que ecoou pela casa vazia. Não fui eu! Ele gritou de repente tão alto que fez o bebê chorar mais forte. Não fui eu que te matei, mãe! Você está mentindo! Você está tentando me culpar por algo que não fiz! Mas então, como se sua própria voz o tivesse traído, a verdade saiu sem filtro. Você caiu! Você caiu da escada! Eu só. Eu só empurrei um pouquinho. Só um pouquinho. Você estava velha. Você estava doente de qualquer jeito. Você ia morrer de qualquer jeito. Eu só. Eu só apressei isso. Pela fazenda, pela família, pelos Cardoso. Foi pela família. A confissão completa estava ali saindo de sua boca em gritos histéricos. Ele tinha empurrado a própria mãe da escada do sobrado antigo, tinha assistido ela cair, quebrar o pescoço, morrer, e tinha dito a todos que tinha sido um acidente, que ela tinha tropeçado, que era velhice, vista ruim, ossos fracos, e todos tinham acreditado. Porque quem duvidaria do coronel Virgulino Cardoso? Quem ousaria questionar um homem tão poderoso e respeitado? Mas você está aqui agora, continuou ele, falando diretamente com o bebê, completamente fora da realidade. Você voltou para me buscar, não voltou? Para me arrastar lá para baixo para o fogo eterno. Mas eu não vou. Eu não vou com você. Eu prefiro correr. Eu prefiro desaparecer. E foi exatamente isso que ele fez. Em um movimento repentino, ele se virou e correu para fora do quarto. Ouvi seus passos pesados no corredor de madeira, tropeçando, derrubando coisas. Ouvi ele bater no batente da porta da sala. Praguejar, continuar correndo. Ouvi a porta da frente abrir violentamente, batendo contra a parede com tanta força que o vidro da janela ao lado se estilhaçou. Levantei da cama como pude, ainda segurando meu filho, ainda sangrando, e fui até a janela do quarto. Vi meu pai atravessar o quintal correndo, descalço em uma camisola branca, seus braços balançando descontrolados. A tempestade tinha voltado lá fora, uma chuva fina mais constante que já o estava encharcando. Me perdoa, mãe. Ouvi ele gritar no meio da noite, a voz falhando. Me perdoa. Eu não sabia. Eu não sabia que você voltaria. Ele correu em direção à porteira, passou por ela e correu pela estrada de terra que levava à cidade. Mesmo de longe, mesmo na escuridão, pude ver sua figura branca se afastando, tropeçando, caindo, levantando de novo, continuando a fuga. E pude ouvir os gritos cada vez mais distantes até se tornarem apenas ecos na noite fria. E então silêncio. O coronel Olho de Gato tinha fugido. Tinha abandonado seu próprio rancho, sua própria casa, sua vida inteira, tudo o que tinha construído em cima de um assassinato. Tinha fugido do bebê, que pensava ser a maldição de sua mãe voltando para se vingar. Tinha fugido da culpa que finalmente tinha tomado forma física e tinha olhado de volta para ele com aqueles olhos impossíveis. Fiquei na janela por um longo tempo, apenas segurando meu filho, ouvindo a respiração dele se acalmar, sentindo seu corpo quente contra o meu. A chuva continuava caindo lá fora, lavando a terra, lavando o mundo, lavando todos os pecados daquela fazenda amaldiçoada. Pela primeira vez, em 7 anos desde que minha mãe tinha morrido e aquele homem tinha se tornado meu algoz, eu estava sozinha sem ser vigiada, sem ser controlada, sem ter que temer a porta do quarto se abrindo no meio da noite. Livre. Voltei para a cama tremendo, minhas pernas fracas, mas com uma sensação estranha no peito. Não era felicidade ainda. Era alívio. Era como se um peso imenso tivesse sido tirado de cima de mim,
como se eu pudesse finalmente respirar fundo depois de anos prendendo a respiração. O cordão umbilical ainda nos conectava, a mim e ao meu filho. Olhei para aquela corda grossa de vida que ainda pulsava, bombeando os últimos resquícios de sangue. Eu precisava cortá-lo, precisava separá-lo de mim. Mas como? Não havia médico, parteira, ninguém para me ensinar. Olhei pelo quarto procurando algo. Vi a velha faca com cabo de madeira que meu pai tinha deixado na mesa de cabeceira. Aquela faca que ele provavelmente usaria para cortar o cordão umbilical do bebê morto antes de jogar o corpo no rio. Peguei a faca com a mão trêmula. Não sabia onde cortar exatamente, mas sabia que precisava. Rezei baixinho. Deus, ajude-me a não errar. Proteja meu filho. E cortei. Cortei o cordão bem no meio entre eu e ele. Sangrou um pouco. Peguei um pedaço de linha grossa da gaveta, do tipo que usávamos para costurar sacos de farinha, e amarrei o umbigo dele bem apertado, como tinha visto a Beth fazer com o Jaiminho anos atrás. Amarrei bem forte para não sangrar. Meu filho nem chorou. Ele apenas olhou para mim com aqueles olhos, um castanho, um verde, como se soubesse que sua mãe estava fazendo o melhor que podia. Limpei-o com os trapos velhos, mesmo estando sujos, porque era o que eu tinha. Removi todo o sangue, todo o limo branco que cobria seu corpinho. Ele era pequeno, menor do que imaginei que um bebê deveria ser. 9 meses sendo esmagado o tinham deixado miúdo, mas ele era perfeito. 10 dedinhos nas mãos, 10 dedinhos nos pés, narizinho, boquinha, orelhinhas, tudo no lugar certo. Enrolei-o em um cobertor velho e o deitei ao meu lado. Cuidei de mim mesma como pude, amarrando trapos entre as pernas para estancar o sangue que ainda fluía. Doía. Tudo doía. Mas era uma dor diferente. Era a dor de quem sobreviveu. Era a dor de quem venceu. Você é um milagre. Sussurrei para meu filho, beijando sua testinha quente. Você sobreviveu a 9 meses de ferro tentando te esmagar. Sobreviveu a um pai que queria te matar. E quando você nasceu, quando abriu esses olhos que Deus te deu, você expulsou o demônio de nossas vidas sem precisar fazer nada, apenas existindo, apenas sendo quem você é. Deitei de lado, puxei-o para mais perto e, pela primeira vez em anos, dormi sem medo. Dormi sabendo que, quando acordasse, aquele homem não estaria lá esperando por mim. Dormi com meu filho nos braços, livre. Acordei várias vezes durante aquela primeira noite. Cada vez que acordava, passava a mão no peito do meu bebê para senti-lo respirar, para ter certeza de que não era um sonho. E ele estava lá vivo, quente, dormindo pacificamente. Os 3 dias seguintes foram os mais estranhos da minha vida. Eu estava sozinha na fazenda, com um bebê recém-nascido. Eu estava fraca, perdendo sangue, mal conseguia andar. Mas eu era a dona da minha própria vida pela primeira vez. Levantava de vez em quando para pegar comida na despensa. Havia pão amanhecido que eu molhava na água para conseguir comer. Havia um pedaço de queijo duro. Havia algumas batatas. Comi tudo devagar, tentando recuperar minhas forças. Bebi água direto da jarra. Voltava para a cama e amamentava meu filho, que mamava bem, com força, determinado. No segundo dia, consegui caminhar até a cozinha e fazer um chá de hortelã. Bebi quente, segurando a xícara com as 2 mãos trêmulas. Pela janela, vi que a caminhonete do meu pai ainda estava lá, estacionada sob o galpão, mas dele, nem sinal. No terceiro dia, eu estava na sala, sentada na velha cadeira de balanço, balançando meu filho, quando ouvi o som de um motor subindo a estrada. Meu coração disparou. O pânico voltou de uma vez. Ele voltou, pensei. Ele voltou e vai terminar o que começou. Agarrei meu bebê, corri para o quarto, tranquei-me lá dentro. Empurrei o guarda-roupa contra a porta.
Fiquei lá tremendo, esperando ouvir os passos dele, a voz dele, a fúria dele. Mas a voz que chamou lá de fora não era a dele. Dona Helena, Dona Helena, é a Beth. Você está aí, minha querida? Beth. Removi o guarda-roupa da frente da porta com dificuldade, abri, corri pela casa, e quando abri a porta da frente e a vi lá parada na varanda com aquele rosto preocupado, desabei. Desabei em seus braços e chorei. Chorei tudo o que tinha segurado por 3 dias. Chorei de alívio, de exaustão, de dor, de liberdade. E ela me segurou, me abraçou forte e chorou comigo. Oh, minha querida menina, disse ela, me balançando como se eu fosse uma criança. Oh, minha querida Helena, o que fizeram com você? Ela entrou em casa, me ajudou a sentar, pegou meu bebê e olhou para ele. Quando viu os olhos, um castanho, um verde, ela entendeu tudo. Não precisei falar. Ela sabia. Jesus Cristo, sussurrou ela, benzendo o bebê. Jesus Cristo, tenha misericórdia. Foi ela quem me contou o que tinha acontecido com meu pai. Na madrugada daquela noite de tempestade, por volta das 4 da manhã, algumas pessoas que moravam perto da praça principal em São Bento tinham ouvido gritos. Quando olharam para fora, viram um homem descalço em uma camisola branca encharcada de chuva, andando em círculos na praça, gritando sozinho. Era o coronel Olho de Gato. Mas ele não parecia mais o coronel. Parecia um louco completo. Ele gritava coisas sem sentido sobre fantasmas, sobre sua mãe, sobre olhos que voltaram para buscá-lo, sobre ter empurrado alguém da escada. Os homens da cidade tentaram acalmá-lo, mas ele continuava lutando, dizendo que não ia para o inferno, que não ia deixar o fantasma levá-lo. Chamaram o médico. O médico disse que era um surto psicótico grave, insanidade completa, irreversível. No dia seguinte, levaram-no para o hospital psiquiátrico em Barbacena, e lá ele ficou. Disseram: ele não para de gritar. A Beth me contou em voz baixa. Dia e noite, sem parar. Ela voltou, ela voltou, ela está aqui, ela está olhando para mim, não reconhece mais ninguém, não come direito, não dorme, só grita. Meu pai tinha enlouquecido completamente. A culpa que ele carregara por mais de 20 anos finalmente explodiu. Ver aqueles olhos no bebê, os mesmos olhos da mãe que ele assassinou, tinha quebrado sua mente de uma maneira que não tinha conserto. E você, minha querida? Perguntou a Beth, passando a mão no meu rosto. Como você está? Quem cuidou de você? Quem ajudou no parto? Ninguém, eu disse, minha voz falhando. Eu estava sozinha. Ele ia, ele ia jogar o bebê no balde. Ele achou que nasceria morto, mas quando nasceu vivo, quando viu os olhos, ele fugiu gritando. A Beth balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Deus o castigou, disse ela. Deus o castigou pela maldade dele. E ele o tinha castigado da pior maneira possível. Não com a morte, mas com a loucura, com o tormento eterno de ver o fantasma de sua mãe em cada sombra, em cada reflexo, até o fim de seus dias. A Beth ficou comigo, cuidou de mim até eu me recuperar, me ensinou a cuidar direitinho do bebê, me ajudou a limpar a casa, fazer comida, viver de novo. Uma semana depois do parto, quando eu conseguia andar sem tanta dor, ela me perguntou: qual nome você vai dar a ele? Olhei para meu filho mamando no meu peito. Aquele milagre com olhos de 2 cores. Aquele que tinha sobrevivido a 9 meses de tentativa de assassinato, cuja simples existência tinha sido mais poderosa do que todo o mal do mundo. Aldo, eu disse. O nome dele é Aldo. Significa velho amigo e sábio protetor. Porque não há criança mais forte que ele. Ele derrotou o ferro, derrotou a morte e derrotou o demônio. E ele realmente tinha vencido. Meus queridos, meu filho Aldo tinha nascido com a marca da justiça no rosto. Aqueles olhos, um castanho, um verde, carregavam a memória genética de um crime antigo.
Ele não precisou lutar, não precisou se vingar, não precisou fazer nada. Sua simples existência foi suficiente para expulsar aquele homem mau da minha vida para sempre. Hoje tenho 82 anos, meus queridos, e moro bem aqui em São Bento, no bairro da Colina, nesta casinha simples que é meu cantinho de paz. Muita coisa aconteceu desde aquela noite de junho de 1961 até hoje. Muita água passou por baixo da ponte, mas eu sobrevivi. Meu filho sobreviveu e construímos uma vida boa, honesta, cheia de amor. Logo depois que a Beth chegou e me ajudou a me recuperar do parto, tomei a decisão mais importante da minha vida: vender a Fazenda Cardoso. Eu não podia mais ficar naquele lugar, meus queridos. Cada quarto daquela casa guardava uma lembrança ruim. Cada tábua do assoalho rangia com o peso do sofrimento. Aquela terra estava manchada de sangue e pecado. Em 1962, vendi a fazenda para o vizinho, Sr. Otávio, que sempre quis expandir suas terras. Peguei o dinheiro da venda. Não era muito, mas era o suficiente. E mudei para a cidade de São Bento com meu filho Aldo e com a Beth, que nunca mais me abandonou. Comprei uma pequena casa aqui no bairro da Colina, perto da igreja, em terreno plano, onde não havia memória de dor. 2 quartos, uma cozinha, um pequeno quintal. Era tudo o que eu precisava. Era liberdade. Era um novo começo. Meu pai morreu em 1965, ainda internado naquela instituição em Barbacena. Ele nunca mais recuperou a razão. Passou 4 anos gritando dia e noite, vendo fantasmas, revivendo a culpa. Quando me contaram sobre a morte dele, não chorei. Também não senti raiva. Apenas senti um profundo alívio, como se o último fio que me ligava àquele tempo tivesse finalmente sido quebrado. Criei meu Aldo com todo o amor que tinha guardado no meu peito. A Beth me ajudou em tudo. Foi como uma avó de verdade para um menino. Ela o ensinou a andar, a falar as primeiras palavras. Passava horas brincando com ele no quintal. Quando ele começou a crescer e outras crianças perguntavam sobre seus olhos diferentes, um castanho, um verde, eu dizia que foi assim que Deus o fez. E Deus não comete erros. Algumas pessoas acharam estranho no começo. Alguns lembraram do Coronel Olho de Gato e fizeram as contas, mas eu nunca escondi. Mantive minha cabeça erguida e segui em frente. Meu filho não tinha culpa de nada. Ele era puro. Ele era inocente. Ele era um milagre. Aldo cresceu forte, saudável, trabalhador. Estudou na escola pública aqui em São Bento até terminar o ensino fundamental. Então começou a trabalhar como ajudante em uma marcenaria, aprendendo o ofício de fazer móveis. Ele tinha jeito para a coisa. Suas mãos eram habilidosas, cuidadosas. Quando fez 25 anos, conheceu a Carmen, uma boa moça, filha de um lojista aqui da cidade. Eles se gostaram, namoraram direitinho e se casaram na igreja. Chorei tanto naquele casamento, meus queridos. Chorei de felicidade por ver meu filho feliz, livre, construindo sua própria família sem carregar o peso que carreguei. Aldo e Carmen me deram 3 netos: Roberto, Patrícia e o caçula, Maurício. E Patrícia, minha neta do meio, me deu a Lili, minha bisneta de 6 anos, que é a luz dos meus olhos. Quando essa garotinha vem à minha casa nos fins de semana e sobe no meu colo, pedindo para eu fazer florzinhas de crochê para ela, agradeço a Deus por me deixar viver para ver isso. A Beth faleceu em 2010, aos 89 anos, dormindo em sua caminha pacificamente. Nós a enterramos aqui no cemitério de São Bento com todas as honras. Foi ela quem me ensinou o que era o verdadeiro amor materno. Foi ela quem me mostrou que família não é apenas sangue. É quem fica, é quem cuida, é quem ama sem pedir nada em troca. Depois que ela se foi, fiquei sozinha nesta casinha. Mas sozinha, apenas de morar porque meu filho vem me ver todos os dias, todo santo dia sem falta. Ele passa aqui de manhã antes de ir para a marcenaria,
toma café comigo, pergunta se está tudo bem, se preciso de alguma coisa. Aos domingos, a família toda vem almoçar aqui. A Carmen traz a comida pronta porque não quer me ver trabalhando muito, mas eu insisto em fazer pelo menos a sobremesa. Um doce de leite, um arroz doce, essas coisas que você aprende a fazer a vida toda. Minha rotina é simples e pacífica. Acordo cedo, faço meu café com pão caseiro, que compro na padaria da esquina. Sento na poltrona azul da sala, aquela que meu filho me deu de presente, e pego meu crochê. Fico ali a manhã toda fazendo toalhinhas, tapetinhos, aquelas coisinhas decorativas que as vizinhas encomendam. Não é para ganhar dinheiro, veja bem, é porque eu gosto. É porque minhas mãos precisam criar coisas bonitas depois de tudo o que passaram. À tarde, às vezes vou à igreja fazer uma oração. Eu sempre agradeço. Agradeço por ter sobrevivido. Agradeço pelo meu filho, pelos netos, pela bisneta, pela vida simples, mas digna que conquistamos. Às vezes, quando estou sozinha aqui em casa e olho pela janela vendo a rua calçada, os vizinhos passando, as crianças brincando, lembro-me daquela fazenda isolada. Lembro-me daquele quarto onde sofri tanto. Lembro-me das cintas de ferro, da dor, do medo. Mas não fico presa nessas memórias, querida. Olho para elas como alguém olhando para uma tempestade que passou. Doeu? Doeu. Deixou marcas? Deixou marcas. Mas passou. E o mais importante, eu venci. Venci porque sobrevivi. Venci porque criei meu filho com amor e dignidade. Venci porque não deixei a maldade daquele homem destruir o bem que eu tinha dentro de mim. Venci porque hoje sou livre, verdadeiramente livre. Meu filho Aldo, este homem de 64 anos que trabalha todos os dias na marcenaria, que cuida de sua família com amor, que nunca levantou a voz para ninguém, que respeita sua esposa e filhos. Ele é minha vitória. Ele é a prova de que o amor vence o ódio, de que a vida vence a morte, de que o bem no final sempre vence o mal. Hoje, quando seguro minha bisneta Lily no colo e ela me olha com aqueles olhinhos curiosos e pergunta: Vovó, me conta uma história. Eu conto histórias bonitas. Conto sobre princesas corajosas, sobre heróis que derrotam dragões, sobre finais felizes. Porque ela não precisa saber sobre a escuridão que vivi. Ela só precisa saber sobre a luz que conquistamos. E essa luz é real, meus queridos. Essa luz existe. Está aqui nesta humilde casinha no bairro da Colina, em São Bento, Minas Gerais. Está no meu crochê, nos abraços dos meus netos, no café que meu filho toma comigo todos os dias. Está na minha liberdade de abrir a janela quando quero, de sair na rua quando quero, de dormir em paz sabendo que ninguém vai abrir a porta do meu quarto no meio da noite. Esta é minha vida hoje e sou grata por cada segundo dela. Meus queridos, se vocês chegaram até aqui e ouviram toda a minha história, quero dizer algo a vocês. Vocês não estão sozinhos. Se você está passando por algo semelhante, se está preso em algum lugar, se alguém está te machucando, se você acha que não há saída, escute o que esta vovó de 82 anos tem para te dizer. Eu pensei que ia morrer naquela fazenda. Pensei que nunca seria livre. Passei anos acreditando que aquela era minha vida, que não havia para onde correr, que ninguém me ajudaria. Mas eu sobrevivi. E se eu sobrevivi, você também pode. Por 9 meses, aquele homem tentou esmagar meu filho com ferro e couro. Tentou fazê-lo desaparecer antes de nascer. Mas meu bebê resistiu. Cada dia que ele ficou vivo lá dentro, mesmo sendo esmagado, foi uma vitória. Cada batida do seu coraçãozinho contra aquelas cintas era um grito de "eu vou viver". E ele viveu. Contra todas as probabilidades, ele viveu. Aprendi algo naquela noite de tempestade quando meu filho nasceu. A justiça vem de maneiras que não esperamos. Eu não precisei me vingar. Não precisei fazer nada. Meu filho abriu os olhos, aqueles olhos que eram a marca da culpa enterrada, e isso foi o suficiente para expulsar o demônio da minha vida.
A verdade tem um poder que não podemos imaginar. A luz sempre vence a escuridão, mesmo quando leva tempo. Se você está passando por isso, procure ajuda. Em todos os países, existem autoridades e organizações prontas para protegê-lo. Fale com alguém em quem você confia, um vizinho, um professor, um líder religioso, alguém. Não carregue esse peso sozinho. Você merece viver livre. Você merece ser feliz. Não importa o que te disseram, não importa quantas vezes te fizeram acreditar que você não vale nada. Isso é mentira. Você vale a pena. Sua vida vale a pena. Passei anos pensando que eu era fraca, que eu era covarde por não conseguir escapar. Mas hoje, eu sei que sobreviver já era resistir. Cada dia que eu acordava naquela fazenda, que eu cuidava do meu bebê apesar das cintas, que eu rezava pedindo força, isso já era coragem. Você que está suportando, que está sobrevivendo, você já é corajoso. Você já é forte. A liberdade existe, meus queridos. Ela realmente existe. Hoje eu acordo todos os dias, abro minha janela, respiro fundo e agradeço. Agradeço por ter sobrevivido. Agradeço pelo meu filho que me deu 3 netos lindos e uma bisneta que é minha alegria. Agradeço pela vida simples, mas digna que construímos. E você também alcançará esse dia, o dia em que respirará livre e agradecerá por ter resistido. Não desista. Nunca desista. A tempestade passa, a noite acaba, o sol sempre nasce de novo. E agora, meus queridos, preciso fazer um pedido do fundo do meu coração a vocês que me ouviram até aqui. Se essa história tocou você, se você sentiu algo, eu peço, inscreva-se no Geral da Narra e ative o sino de notificação agora. É muito importante porque há muitas pessoas sofrendo como eu sofri. Muitas pessoas pensando que não há saída. E essas histórias de superação podem salvar vidas. Podem dar esperança àqueles que não têm esperança. Podem mostrar que você pode recomeçar. E deixe-me um comentário abaixo com a palavra resistência. Apenas essa palavra. Quem assistiu até o fim, quem ouviu toda a minha história, comente resistência. Quero saber quantas pessoas acreditam que podemos resistir e vencer. Leio cada comentário, cada palavra que vocês deixam aqui. E isso me dá força para continuar contando essas histórias. Faça isso agora. Não espere mais um minuto. Inscreva-se. Ative o sino. Comente resistência por você, por mim, por todos que ainda estão lutando para se libertar. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus lhes dê força, coragem e liberdade. E lembrem-se, vocês são mais fortes que o ferro. Vocês são mais fortes que o mal. Vocês vencerão. Um beijo em todos os seus corações. Até a próxima história.